E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre SQL. Então, em algum dos nossos vídeos sobre desenvolvimento web, a gente falou algumas vezes sobre o que é um banco de dados. Nesse vídeo a gente vai entrar um pouco mais em detalhes e mostrar exatamente o que é um banco, como a gente pode usar e como a gente deve manipular ele, para que a gente possa construir sites um pouco mais complexos do que apenas uma página estática onde acessa notícias, por exemplo. A gente pode precisar de um banco de dados para armazenar informações com combinações de nome de usuário e senha para que o usuário tente fazer login, e essas informações de login vão ser enviadas para o banco de dados. Lá ele é verificado as relações às informações no banco e se essa combinação de nome, usuário e senha corresponde. E caso corresponder, o usuário entre. A gente também pode armazenar outras coisas além dos usuários, como seu histórico de compras ou qualquer outra informação que você queira manter a longo prazo para um usuário. Se você já usou algum programa como Excel, Google Sheets, você já está familiarizado com a ideia básica do que é um banco. Um banco de dados consiste em alguns níveis diferentes de hierarquia. Dentro do banco a gente tem tabelas, e dentro de cada uma dessas tabelas a gente tem linhas e colunas. Então se você estiver familiarizado com Excel ou como ele funciona, mesmo se não tiver, daqui a pouco eu vou abrir o Excel para mostrar mais ou menos o que é e mostrar uma analogia do que é um banco de dados. Uma tabela, uma linha e uma coluna. E a gente pode traduzir isso em apenas um momento para a mesma ideia em SQL. Então aqui na minha tela, eu abri um arquivo Excel. E aqui no topo você pode ver que a gente tem A, B, C, D, E. Essas aqui seriam as colunas diferentes no meu arquivo. E no lado esquerdo eu tenho as linhas numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o infinito. E seria as nossas linhas, onde a gente pode colocar informações. Então aqui, por exemplo, A1 eu vou colocar o meu nome. Então, partindo outro recurso, que provavelmente se você já está familiarizado com Excel, você provavelmente já usou, mas se você não está, a gente tem esse recurso aqui de planilhas de sheets diferentes. Você pode ver que a gente está utilizando a mesma planilha, o mesmo esquema no caso, mas os dados são diferentes. Repara que quando eu troco, meu nome não aparece na planilha 2, só aparece na planilha 1. Mas todas as planilhas estão agrupadas nesse book 1, que no caso seria esse conjunto de tabelas. Então, como uma forma de analogia, imagine que o livro 1 seria nosso banco de dados e cada sheet seria uma tabela no banco. E cada folha, cada tabela, cada sheet tem colunas nas quais a gente pode colocar dados e linhas nas quais a gente pode preencher. Então, beleza, voltando. Existem alguns tipos diferentes de mecanismos de banco de dados que você pode usar em nossos programas. A gente vai falar sobre SQL, The Structured Query Language, que você pode traduzir mais ou menos como linguagem de consulta estruturada. A Structured Query Language é uma linguagem de programação cujo único propósito na vida é consultar, fazer perguntas ou recuperar dados de um banco de dados. E tem várias implementações diferentes do SQL. Os dois mais populares são os seguintes. Então, a gente tem o MySQL, que é uma plataforma de código aberto ou open source. É muito comumente usada para estabelecer bancos de dados relacionais. A gente não vai entrar em muitos detalhes nesse vídeo o que é um banco de dados relacional versus outros tipos de banco, mas sabe que é mais de um tipo e a gente aborda bancos de dados relacionais nesse curso. Outro tipo que, na verdade, usamos no CS50 desde 2016 é o SQLite. Possui um conjunto de recursos muito mais semelhante ao SQL, mas é muito mais leve. E também é mais fácil de usar na IDE. É por isso que a gente vai usar durante o curso. Agora, independente de qual implementação você usa do SQL, muitos deles vão vir com a ferramenta chamada PHPMyAdmin, que é uma interface gráfica, uma GUI, uma ferramenta que é usada para executar algumas das consultas de bancos de forma mais práticas, em vez de fazer pelo terminal e etc. Que você pode apenas clicar e as coisas vão aparecer no navegador da web. As coisas mais comuns que você vai usar durante essa GUI é para construir bancos de dados. Em primeiro lugar, é para configurar tabelas, porque essa é a primeira coisa que você vai fazer depois de configurar o banco em si, é criar uma tabela. Porque sem uma tabela não temos linhas e colunas, e sem linhas e colunas a gente não tem dados. As tabelas, por vez, têm uma sintaxe muito complicada que é usada para configurar elas. E usar o PHPMyAdmin, a GUI, para construir a tabela vai ser muito útil. Então, no processo de construção da tabela, você vai ter que especificar exatamente quais colunas vão ser armazenadas nela. Então, no começo, quando você cria sua tabela, você diz: minha tabela vai armazenar nomes de usuários e senhas e qualquer outro tipo de informação que você quiser. E você deve especificar isso antes de inserir qualquer dado na tabela. Então, assim sendo, você tem que projetar com antecedência qual vai ser a aparência da sua tabela. Depois de fazer isso, praticamente todas as consultas, exceto para excluir o banco, excluir a tabela que você vai usar daqui para frente, vão se referir aos dados armazenados nas diferentes linhas das tabelas. Assim como em C, cada coluna de nossa tabela em SQL é capaz de armazenar dados de diferentes tipos. Assim em C, por exemplo, a gente tinha caracteres, strings, inteiros e floats, e o SQL tem mais ou menos alguns tipos desses dados e mais do que isso. São apenas 20 deles e essa nem é uma lista exaustiva. E alguns deles são bem familiares. Então, por exemplo, a gente tem int, pode armazenar números inteiros. A gente também tem 4 outros tipos que podem conter números inteiros com diferentes limites superiores. Portanto, você deve se lembrar que sei que o limite superior do número inteiro era 2 a 31 potência ou 2 a 32 potências se for inteiro sem sinal. Mas aqui podemos dizer ints pequenos ou ints menores ou ints médios ou ints grandes.
cada um com diferentes limites superiores nos valores. Decimal e float estão no lugar de double e float, no qual a gente está familiarizado em C. A gente também pode armazenar datas e hora em bancos de dados no SQL. E aí não tem nada que se pareça semelhante em C. E no SQL tem algumas coisas mais exóticas além disso, como geometria de armazenamento ou sequência de linhas. Bem, o que são esses? Bem, a geometria e esses strings de linha podem ser usados para armazenar em um banco de dados um mapeamento ou desenho de uma área em um mapa, como o uso deles de dados GIS. Podemos armazenar isso em tabelas SQL e recriar esse desenho exato um pouco mais tarde. O tipo de texto fica no lugar de strings, apenas para pedaços de textos arbitrariamente grandes. Enums também são um tipo que existe em C, mas a gente não falou muito deles. Mas bem rápido, o que é um enum é uma coluna da sua tabela que ela pode ser usada para armazenar um conjunto limitado de valores. Então, por exemplo, eu poderia ter uma numeração chamada cores favoritas, por exemplo. E eu poderia especificar, quando eu estou construindo minha tabela, que ela só pode conter vermelho, verde e azul. Então, se você tentasse inserir uma linha que tivesse roxo naquele local, não iria funcionar, porque não é um dos valores enumerados que a gente pode armazenar na coluna. Também existem char e varchar. Eles não são exatamente iguais, como você pode pensar em C. Então a gente vai tirar um segundo para explicar a diferença entre esses dois tipos. Então, ao contrário de C, char não se refere a um caractere. Na realidade, é semelhante à nossa noção de string, mas com a ressalva de que essa string tem um comprimento fixo. Normalmente, quando especificamos no tipo char ou varchar, temos que especificar o comprimento dessa string no início, assim como a gente faz em C. Então, por exemplo, meu tipo de coluna pode ser um char 10. Isso significa que eu posso armazenar 10 strings de caracteres naquela coluna da minha tabela, exatamente 10 strings de caracteres. Então, se eu tentasse armazenar, por exemplo, a palavra hi, HI, que é apenas 2 letras, isso iria para a coluna OK. Mas também armazenaria 8 extras, o equivalente a bytes nulos, basicamente. Então, eu ainda teria 10 caracteres naquela coluna para aquela linha. E aí, se eu tentasse ultrapassar esse limite, armazenar uma string de 15 caracteres, por exemplo, não iria funcionar. Eu iria acabar armazenando apenas as 10 primeiras letras. Então, sempre será 10 toda vez. Um varchar, por outro lado, refere-se a uma string de comprimento variável. Portanto, se eu disser que minha coluna era um varchar 99, eu posso armazenar 1, 2, 3, 4, 5 strings de caracteres até 99 caracteres. Sem ter que ter todo esse tipo de eixo de espaço livre ou bytes nulos ou zeros anexados no final. Então, char são strings de comprimento fixo e varchar são strings de comprimento variável. Não vamos entrar na diferença entre por que você pode querer usar um ou outro, mas tem motivos pelos quais você nem sempre deseja usar um varchar, pode querer apenas usar um caractere em algumas situações. Agora, o SQLite realmente tem muitos ou todos esses mesmos tipos de dados, mas a diferença é que cada um desses tipos de dados é afiliado ao que chamamos de afinidade de tipo para simplificar as coisas. Portanto, toda a lista de 20 ou mais, na verdade, podia ser reduzida a uma dessas 5 afinidades diferentes: null, integer, real, text e bloop. Null é provavelmente bastante óbvio, né? É nada. O integer são números inteiros. O real, isso incluiria coisas como o decimal e o float. O text incluiria coisas como o char e varchar. E blob apenas, isso seria mais parecido com a geometria de dados que não são realmente texto, mas apenas um grande número de bits ou bytes. E aí isso seria um blob. Pronto, tudo se refine a esses 5 tipos. Então, depois de especificar as colunas, também é muito importante ter outra consideração em nossa tabela SQL. É ter uma coluna que seja a nossa chave primária. Então, por que a gente precisa de uma chave primária? O motivo é que cada linha de nossa tabela, para se tornar nossos consultas de SQL mais eficazes, pode ser identificada de uma maneira única e rápida. Portanto, escolher uma chave primária correta vai nos permitir garantir que haja um valor em cada linha que seja completamente exclusivo daquela linha. E se isso for verdade, se houver uma coluna que em cada linha seja única, então a gente pode identificar exclusivamente ou rapidamente identificar de qual linha a gente está falando. Agora também é possível estabelecer uma chave primária conjunta, que é apenas uma combinação de, digamos, duas colunas, mas pode ser também um número bizarro de grande das colunas, que é também garantido como única. Então eu poderia ter uma coluna que sempre poderia ter A, B ou 6. Eu poderia ter outra coluna com 1 e 2 e 3 e 4. E eu poderia ter múltiplos A's e múltiplos B's e múltiplos 6 e múltiplos 1 e 2 e 3. Mas em todas essas linhas só posso ter uma combinação de A1. Eu posso ter B1 sem 1, posso ter A2, A3, A4. Mas apenas uma combinação dessas duas colunas que é única. Isso também seria aceitável porque é uma chave primária conjunta. Agora, SQL é uma linguagem de programação, como as diversas outras que a gente já discutiu, mas tem um vocabulário muito limitado em comparação. Agora, tem coisas que a gente pode fazer com SQL que a gente vai falar nesse vídeo, e nesse vídeo a gente vai falar apenas sobre as 4 operações básicas que você pode executar em uma tabela, que vai ser Insert, Select, Update e Delete. E essas 4 coisas, a gente vai entrar em mais detalhes em apenas um segundo, mas são definitivamente as 4 coisas mais comuns que você vai ver com as tabelas que a gente vai estar construindo, certamente no CS50, mas também vai provavelmente encontrar de forma mais geral sempre que estiver trabalhando com banco de dados. Então vamos para todos os exemplos que a gente abordou nesse vídeo e vamos considerar um banco de dados que contém essas duas tabelas chamadas Users e Moms.
Então você pode ver que os usuários têm 4 colunas diferentes. ID num, nome de usuário, que é username, password e full name. E mãe, moms, tem 2 colunas, username e mother. E agora a gente vai começar a trabalhar com elas e ver como a gente pode manipular esse banco e as tabelas dele para qualquer motivo que a gente precise deles sejam atualizados no nosso site. Portanto, a primeira operação que a gente vai abordar é inserir, é um insert. Como você pode esperar, adiciona informações a uma tabela. Agora, como você pode perceber, as consultas SQL têm uma certa estrutura. Assim, cada uma com dessas operações, o que eu vou dar a você é o tipo geral de esqueleto de como a consulta pode parecer. E em seguida, a gente vai usar alguns exemplos dessas consultas para você ver como ela afeta a nossa tabela. Portanto, uma consulta de sertão, em geral, se parece com isso aqui. Insert into, especificamente em qual tabela a gente quer inserir. Então, temos parênteses, que são as colunas. É uma lista separada por vírgulas de todas as colunas da nossa tabela, no qual a gente quer inserir dados. Em seguida, temos values. E assim, uma lista separada por vírgulas dos valores que a gente quer colocar nessas colunas na mesma ordem que a gente colocou as colunas. Então, eu poderia, por exemplo, criar insert into users nessas 3 colunas que a gente viu que tem na tabela, que é username, password e full name. E, respectivamente, eu quero cadastrar new name como username, US mail como password e Newman como full name. Então, beleza. Caso eu consulte a tabela agora, é isso aqui que vai acontecer. A gente vai adicionar essa linha porque a gente inseriu na tabela de usuários. Mas você deve estar se perguntando como é que aquele ID num chegou ali. A gente nunca definiu aquele tipo, ou o número dele na coluna. Então como é que ele chegou lá? A gente especificou o Newman, o US Mail e o Newman de novo como full name. Mas aquele 12 ali, a gente nunca fez parte da consulta e você tá certo. Quando a gente define a coluna, acaba que a chave primária da sua tabela geralmente é uma boa ideia que essa coluna tenha um número inteiro. Não é um requisito, mas é geralmente uma boa ideia. E como ter uma chave primária tão importante, convém a gente especificar ela como tem um alto incremento, para ela incrementar automaticamente. Isso basicamente significa que você pode esquecer de incluir o ID, a chave primária, como parte da sua consulta, da sua query. Se o fizer, ele vai inserir automaticamente um valor exclusivo de todos os outros valores nessa coluna. Novamente, apenas incrementando um a cada vez, para que essa linha ainda seja única. E se não foi definido como alto incremento e simplesmente esquecemos e omitimos, a gente pode ver algumas linhas que realmente estão em branco ou estão nulas. Mas se for nossa chave primária, se o número de identificação for nossa chave primária e tivermos algumas linhas em branco, elas não serão exclusivas. Temos 2 linhas que estão em branco. A gente não pode identificar exclusivamente quais são elas. E assim, quando você configura sua chave primária, geralmente deixa que ela seja um número inteiro e que ela seja auto-incrementada automaticamente para quando uma coisa nova aparecer na tabela, ela aumente. E que você não precisa fazer isso manualmente e que ela faça isso por você. E foi assim que o 12 chegou lá. Eu havia especificado que minha coluna ID num iria fazer o auto-incremento toda vez que eu faço uma inserção na tabela. E a gente vai fazer isso outra hora. Mas beleza, vamos fazer de novo, só que em vez de fazer em users, vamos fazer em moms. Então, em moms, a gente vai repetir aquela estrutura que a gente fez. A gente faz insert into moms, que no caso é a tabela, entre parênteses, as colunas que a gente quer preencher, e aí values, que vai ser de forma respectiva. Então, Kramer vai ser meu username e Babs Kramer vai ser mother. E assim como a gente viu antes, é isso aqui que a gente teria como resultado. A gente ia apenas inserir essa nova linha e ela faria parte do nosso banco de dados e das nossas tabelas. Essa é a operação de inserção, de insert. Então vamos para a segunda operação, que é o select. Então se o insert é usado para colocar informações em uma tabela, o select é usado para obter essas informações de volta da tabela para que a gente possa fazer algo com elas. É a consulta de fato. E as consultas, o select, tem uma estrutura muito parecida. Ela se parece com isso aqui. Select as colunas, from table, e opcionalmente em vermelho aqui está as condições. E ela é onde ela vai se guiar para a condição ser satisfeita. Então temos where e order by. Então, mas basicamente é como se fosse um if statement. A gente está só conferindo se aquela condição é verdadeira. E a gente também pode querer organizar eles em order by, alfabeticamente pelos valores ou alguma coluna em qualquer outra coisa. Mas a gente não necessariamente precisa usar o where ou order by. Mas o where, em específico, vai ser bastante utilizado para que você não precise recuperar toda a sua tabela em cada consulta. E o order by vai apenas ajudar a manter as coisas um pouco mais organizadas quando você fizer a consulta. Geralmente, no conceito de SQL, a gente fala que aquela condição é um predicado. Um exemplo prático de como seria utilizado seria esse aqui: select ID num e full name from users. No caso, ID num e full name são colunas e users é a tabela de usuários. Então, o que vai acontecer que vai retornar para a gente é isso aqui. Lembre-se que a gente está consultando ID num e full name na tabela. Ele vai olhar para cada linha da tabela e vai apenas extrair o número de identificação e o número completo e me fornecer todos eles que está na tabela de usuários. E minha tabela de usuários consiste em apenas 3 linhas.
ela me forneceu apenas 3 pares de informações, 3 combinações de ID num e nome completo. Agora digamos que eu queria restringir um pouco mais minha pesquisa. E agora vai ser select password from users where ID num é menor que 12. Portanto, agora eu estou adicionando um predicado, uma condição à minha consulta de seleção. O que é que vai acontecer aqui? Bem, eu estou indo para obter apenas essa informação. Essa é apenas a coluna de senha de tabela de usuários, onde o número de ID nessa linha é menor que 12. Portanto, apenas as senhas das linhas 10 e 11 vão ser devolvidas para a gente. 12 não, porque 12 não é menor que 12. Mas uma coisa que a gente pode fazer é selecionar select asterisco from moms, where username é igual a Jerry. O asterisco é apenas uma abreviação para cada coluna. Portanto, em vez de especificar nome de usuário, mãe e as duas colunas, aqui eu estou basicamente selecionando todas as colunas. E eu só posso apenas dizer select e asterisco. Ele vai me dar tudo numa linha. E assim sendo, se eu selecionar tudo de moms e que o nome de usuário seja Jerry, vai me tornar essa linha daqui. Então, aqui também é o que está legal sobre banco de dados. A gente não precisa necessariamente ter apenas 2 tabelas. E em particular, a gente não precisa ter apenas uma tabela que armazene todas as informações relevantes sobre o usuário. Se a gente quiser armazenar, além do que a gente tem lá, informações como endereço, data de nascimento, CPF, qualquer outra coisa que a gente quisesse manter sobre eles, essa tabela poderia ficar cada vez maior e maior para o ponto que a gente quase se torne irritante ter que consultar e usar ela. Mas o que a gente pode usar são relacionamentos entre tabelas diferentes. E é aí que o termo relacional entra em jogo para um banco de dados relacional. A gente pode configurar nossas tabelas dentro do nosso banco de dados com cuidado suficiente para que podemos usar relacionamentos entre eles para obter informações de onde a gente precisa, sem ter que todas essas informações tenham que estar localizadas na mesma tabela em primeiro lugar. Então, por exemplo, aqui está nosso banco de dados como a gente deixou, com 3 linhas em cada uma das tabelas de usuários e mães. E vamos imaginar uma situação hipotética que a gente deseja emparelhar o nome completo de um usuário, que atualmente está armazenado apenas na tabela de usuários, com o nome da sua mãe, que está armazenado apenas na tabela da mãe. Eles não estão na mesma tabela. Assim sendo, a gente não pode usar o mesmo tipo de consulta de seleção que a gente usou antes. Assim sendo, a gente tem que usar o que é chamado de consulta de Query Select Join, que é bastante semelhante à estrutura da consulta da seleção anterior. Mas para isso, a gente adiciona uma informação extra, que é quais tabelas a gente está juntando. Portanto, quero selecionar um conjunto específico de colunas de uma tabela, juntando com outra tabela, mas apenas temporariamente. Elas não fundem, mas cria esse tipo de tabela hipotética que os mescla. No predicado, onde o predicado é basicamente a gente está tentando apenas descobrir onde estão as duas tabelas e se sobrepõem para que podemos criar essa tabela mesclada apenas temporariamente para fins de consulta e em seguida separá-las novamente. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma consulta bem parecida com essa daqui, que é select users.fullname, moms.mother from users join moms on, que é semelhante ao where users.username igual a moms.username. Essa sintaxe também é um pouco esquisita, certo? Mas agora que eu estou anexando algum dos nomes da minha coluna com o nome de tabela. A razão pela qual eu estou fazendo isso é principalmente por causa da última linha ali, onde em cada uma dessas duas tabelas eu tinha uma coluna chamada nome de usuário. Então eu preciso especificar qual tabela e qual coluna a gente está se referindo. Então é basicamente isso que está acontecendo aqui. A gente está sendo apenas muito explícito sobre qual tabela e qual coluna a gente deseja. Então aqui está o resultado se a gente executasse isso perfeitamente. Essa é toda a informação que a gente está tentando obter para começar. Então eu vou juntar essas duas tabelas onde users.username é igual a .moms.username. Nenhuma não aparece em ambas as tabelas, portanto nem vou chegar perto de extrair essa informação. Kramer não aparece em ambas as tabelas, também está fora. Mas Jerry e G. Constanza aparecem nas duas tabelas. Então, esse é o ponto de sobreposição, de intersecção entre as duas. Então, você pode pensar nisso como um conjunto de matemática, onde temos um círculo, e um círculo se sobrepõe no outro, e esse é o ponto de interseção entre as duas. E com base nisso, a gente cria uma tabela hipotética chamada users e moms, que contém todas as informações que aparecem em ambas as tabelas. Mas observe que a segunda coluna indica a sobreposição. Essa coluna é referencial aos dados em que estão users.username e moms.username. Então, é isso que a gente está extraindo aqui. Mas lembre-se que essa consulta, a gente não queria tudo. Não foi select asterisk from users join moms, where users.username é igual a moms.username. A gente apenas quer o nome completo e o nome da mãe. E é isso que a gente extraiu. E essa consulta realmente longa apenas resulta em nós obtendo esse conjunto de informações. Users.fullname e moms.mother para cada linha em ambas as tabelas onde o nome do usuário é o mesmo. Tudo bem, então essa parte aqui foi um pouco mais complicada e você provavelmente não vai fazer muitas junções. Felizmente as duas últimas operações vão ser um pouco mais fáceis que isso aí.
Portanto, o update é a terceira das 4 principais operações e o que a gente usa para modificar as informações na tabela ou alterar elas sem atualizar as informações de fato. O esqueleto delas parece com isso aqui: update, table, set, column, igual ao novo valor. Então, estamos atualizando alguma coluna para ter um pedaço novo de dados nela, where e o predicado. E a gente está tentando descobrir qual linha a gente quer atualizar. E em seguida, a gente está atualizando essa coluna de fato. Então, por exemplo, eu quero atualizar a tabela users. Então, update, user, set, password, yada, 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 where, onde o ID num é igual a 10. E a gente vai atualizar de fuzz, essa coisa aí complexa, para yada, yada, yada. Bem direto. E a quarta e última, que a gente faz comumente no SQL, é deletar, que elimina ou remove completamente as informações de uma tabela. A estrutura básica se parece com isso aqui: delete, from, table, where e o predicado. Normalmente, predicado é só uma condição a ser satisfeita. Então, para um efeito prático, a gente, usando aquela mesma tabela anterior, a gente vai deletar de users, onde o username vai ser Newman. Agora, se fizermos isso, e essa for a nossa tabela para começar, você provavelmente pode adivinhar o que vai acontecer. Após a execução dessa linha, a linha cujo nome de usuário é Newman não está mais na tabela, foi deletada. Agora, saindo dessa linha de SQL na mão, se você fizer isso com a GUI, é muito fácil de implementar, principalmente no PHP+admin, que já vem com essas operações implementadas na interface gráfica, e que você pode facilmente baixar quando tiver em uma aplicação web. Mas aqui está um dos problemas. O PHP+admin, apesar de ser muito fácil de usar, requer intervenção manual. Você vai ter que fazer login e clicar em alguns botões para excluir informações ou atualizar ou alterá-la. A gente não quer fazer isso. A gente é webmaster, certo? A gente quer que as coisas aconteçam automaticamente para a gente. Então queremos que programas que a gente escreve para fazer essas alterações para a gente. Portanto, não queremos entrar no PHP+admin e fazer essas alterações na mão. Temos que escrever um código que faça isso para a gente. Felizmente, o SQL se entrega muito bem com várias linguagens de programação modernas, como JavaScript, Python e PHP, que é como a gente vai lhe passar. E ela usa funções para que possa se integrar a um banco de dados. Então, a linguagem de programação tem outras funções que irão fazer a consulta do banco para que você faça as operações. Mas vamos deixar de lado em como elas de fato fazem isso. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Mas sabe que isso é algo que você pode apenas fazer para evitar ter que fazer qualquer tipo de intervenção manual quando quiser atualizar ou fazer qualquer tipo de operação em seu banco de dados. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.